Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema importante e muitas vezes pouco discutido: as anomalias congênitas. Essas alterações no desenvolvimento do corpo humano ainda geram muitas dúvidas. O que são exatamente? Quais são as causas? Elas podem ser prevenidas? Ao longo do episódio, vamos explorar essas questões com profundidade, desmistificar alguns conceitos e entender os impactos físicos, emocionais e sociais que envolvem essa condição. Então, se você é da área da saúde, estudante ou apenas curioso sobre o assunto, fica com a gente. O episódio está só começando. Olá, eu me chamo Alexandra, sou fisioterapeuta, formada há 4 anos, trabalho nesta área e quero tentar ajudar vocês, com o meu conhecimento e com a minha experiência nessa área. Como podem ser evitadas as anomalias congênitas? Nem tudo pode ser evitado, mas existem algumas formas que a gente pode tentar prevenir, especialmente com os cuidados antes da gestação ou também durante a gestação, no pré-natal, né? Então, é importante que a gente faça um aconselhamento com as mulheres que a gente já sabe que tem, alguma patologia, por exemplo, uma diabetes, uma pressão alta. A suplementação com ácido fólico também é bem importante, porque vai reduzir o risco de alguma má formação no tubo neural, porque é um componente que é utilizado, muito demandado ali nas primeiras semanas de gestação. Neste mesmo sentido, buscar um aconselhamento nutricional, pensando em suplementação de ferro, de vitaminas, prevenir deficiências que possam ocorrer durante essa gestação. E outra questão importante são os hábitos de vida da mãe. Então, tentar evitar o consumo de álcool, cigarro, drogas ou substâncias que a gente já conhece, já sabe que também são responsáveis por causar malformações, Então, essas orientações, eu acredito que essas informações, elas têm que ficar muito claras e sempre comentadas, assim como a importância de fazer o pré-natal. É neste momento que vai ser feito, um acompanhamento bem próximo da saúde da mãe, da saúde do bebê. Vão ser solicitados os exames, necessários. Eu acredito que as anomalias congênitas mais comuns sejam a síndrome de Down, que todo mundo sabe, o que é, e está relacionada com a idade mais avançada da mãe. Também, outra condição é a espinha bífida. Existe a oculta e a aberta, que talvez vocês já ouviram, que é a mielomeningocele e a meningocele. E acredito que a mais rara seja a anencefalia, que também é uma condição que é incompatível com a vida, porque não ocorre a formação do sistema nervoso central e do encéfalo. Assim como o planejamento de uma gestação é importante, o pré-natal ele é imprescindível. Ele vai permitir com que haja o acompanhamento desse bebê, dessa mãe, e é a forma que a gente pode usar para prevenir complicações, para identificar alterações através dos exames, e é nesse momento que o médico vai fazer as orientações. E além do pré-natal, com o auxílio do médico, a mãe também deve buscar, desde o início da gestação, acompanhamento com outros profissionais, A exemplo da fisioterapia pélvica. Sabemos que o exercício na gestação não é mais uma recomendação, mas é uma necessidade. Eu comentei da espinha bífida. Hoje em dia, numa identificação precoce, existem até cirurgias que já são feitas no bebê ainda dentro do útero da mãe. Então, é possível identificar alterações e, em alguns casos, já até planejar intervenções, ou assim que o bebê nascer, como que vai ser esse processo depois do parto, já vai
preparando os pais, né, se acaso já for identificado que o bebê vai ter alguma alteração. E isso vai fazer toda a diferença, né, na qualidade de vida do bebê e na qualidade de vida da família. Teve um caso que me marcou, que foi de uma criança diagnosticada com meningocele, que é uma malformação neurológica, e aí no caso dela o sinal visível era um cisto na região lombo-sacra. Apesar dela não apresentar comprometimentos físicos visíveis, ela tinha dificuldades na função urinária, que é algo bem comum, né, nesses casos. Embora ela não fizesse sondagem naquela época, é frequente que crianças que tenham esse diagnóstico precisem fazer a sondagem todo dia para conseguir urinar. E sem esse cuidado, pode evoluir inclusive para uma insuficiência renal a longo prazo, e até mesmo com esse cuidado é comum que isso aconteça, porque é uma disfunção urinária, e se a pessoa não consegue eliminar essa urina, acaba tendo um retorno lá para o rim, e a longo prazo isso pode gerar sérias complicações. Mas o mais delicado para mim era perceber que os pais tinham dificuldade de entender a gravidade dessa situação. Talvez por não enxergarem limitações motoras, né, físicas, acreditavam que a criança não fazia xixi porque era teimosia ou era birra, ou sei lá, até mesmo por negar a existência de um problema neurológico. Então, infelizmente, isso acabava resultando em repreensões verbais frequentes com a criança. Então, xingavam, né, brigavam com ela. E era visível o quanto que ela sofria com essa falta de apoio e compreensão da família. E a mãe ainda era um pouquinho pior do que o pai. Essa experiência reforçou para mim a importância dessa intervenção precoce, que seja feito um trabalho de equipe, atendendo a família, atendendo a criança, principalmente acolhendo, né, essa família. Casos assim mostram pra gente a importância, né, do pré-natal, desse diagnóstico precoce, para desde o início já esclarecer as dúvidas, mostrar, contar como que vai ser, e dar apoio, porque os profissionais estão aí para isso. Uma saúde melhor, né, e uma saúde mais empática. E após o nascimento, como que a gente pode fazer esse diagnóstico, né? Eu acredito que toda a rede, né, que está em volta ali da criança, família, médico, ou até mesmo lá quando a criança começar a ir na creche, na escola, a gente sempre deve estar muito atento aos estágios do desenvolvimento motor, né? Com 2 meses o que ela precisa fazer, com 4 meses, com 6 meses, né? E seguindo todo esse desenvolvimento, percebendo se está de acordo, se a criança está conseguindo desenvolver conforme as outras crianças, se existe algum sinal físico diferente, né, algum comprometimento diferente, estar sempre muito atento. E esse foi o episódio de hoje. Fiquem ligadinhos que semana que vem tem mais. Obrigada!